Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de segunda-feira, para falar da partida que encerrou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Fonte Nova, Bahia 1, Ceará 0. Um jogo ali abaixo, né, das expectativas ali, pelo menos eu esperava um jogo muito melhor do que foi, mas o Bahia no finzinho ali com um pênalti polêmico que a gente vai debater aqui, Everton Ribeiro fez 1-0 e o Bahia conquistou aí o seu primeiro triunfo na competição nacional. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Ravel Pinheiro e Léo Fontinelli, né? Vamos juntos aí analisar este duelo a partir de agora. Já cheguem sentando o dedo no like, super importante, né? Vamos pedir aí para vocês que estão chegando já deixar a curtida, se inscrever no canal, se você não é inscrito, né? Eu sempre dou aquele conselho, né? Tem outra conta no YouTube? Troca de conta, se inscreve também, que também ajuda aqui a gente chegar mais rápido na nossa marca, né, de 100 mil inscritos. Mas se você já é inscrito aqui em todas as suas contas do YouTube, compartilha com a galera, torcedor do Bahia, torcedor do Ceará, compartilha agora nos grupos de WhatsApp aí, que a gente vai começar a resenha, né, a análise desse confronto entre nordestinos pelo Campeonato Brasileiro e logo em seguida tem raio-x aí falando de todos os times aqui da nossa região que disputam a elite do futebol brasileiro. Nos trabalhos técnicos e direção, Márcio Souza é quem está aqui na retaguarda. E também sempre importante falar dos nossos parceiros, começando com Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet dos nordestinos. Se você ainda não tem sua conta por lá, QR Code está na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e fazer o seu registro lá na Bet Nacional para você se divertir, se entreter. Lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento. Use na Bet Nacional apenas a grana, né, que você tem para entretenimento, nada além disso, tá? É só para você se divertir. A aposta não é investimento. Também tem o Clube 45, a forma que vocês possuem, né, de nos apoiar, né, de forma direta aqui, nos apoiar essa mídia independente que dá a vez e voz, né, para o futebol da nossa região, analisa profundamente aqui as principais equipes, os cenários, enfim, as competições, as coisas do futebol da nossa região. Se você gosta do projeto, pode contribuir, vai lá no nosso Apoia-se e em contrapartida você será adicionado no nosso maravilhoso grupo do WhatsApp com praticamente toda a equipe do 45 Minutos para você interagir conosco e também com outros membros do nosso clube. Bom, vamos nessa! Vamos começar sem mais delongas, porque hoje a noite será longa, né? A galera já está aqui no chat, né? Falando sobre a questão do pênalti. A gente vai chegar nele daqui a pouco, mas antes vamos focar, né, nas análises dentro de campo, né? A gente vai começar aqui com o Bahia, né? Como a gente... Bahia ou Ceará, hein? Agora eu fiquei confuso. Márcio Souza, você que é o meu diretor. Boa, falou aqui no ponto Bahia. Então vamos começar com o Bahia, né, que foi o time que venceu o confronto. 1-0, Ravel Pinheiro. É um jogo onde o Bahia, apesar do triunfo, não desempenhou bem, né? Um jogo que o Bahia mal criou durante aí os 100 minutos de jogo. A gente já tinha visto um Bahia contra o Mirassol com uma atuação já não tão interessante, né? Inclusive com o Mirassol tendo chance de vencer o jogo. Contra o Cruzeiro, o Bahia não existiu, né, dentro de campo, não existiu naquela partida. E hoje também um desempenho abaixo, jogando dentro de casa e com um pênalti ali Salvador, marcado pelo Everton Ribeiro. A equipe conseguiu triunfar, mas hoje o Bahia teve mais sorte que juízo. Você concorda, Ravel Pinheiro? Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, Léo. Prazer estar contigo aqui, meu irmão. Marcinho também que está na direção dessa live, todo mundo que já está assistindo aí nosso conteúdo. Concordo, Fábio. O Bahia vive um momento complicado na temporada, né? Depois de vir desempenhando grandes atuações e conseguindo converter essas atuações em alguns momentos da temporada também em bons triunfos e atuações que levaram o time, inclusive, a chegar à fase de grupos da Libertadores. Agora, no recorte mais recente, o que a gente tem visto é um Bahia que tem perdido principalmente efetividade no setor ofensivo, um time que tem muita dificuldade para converter a sua proposta de jogo em gols propriamente ditos, né? Hoje, se a gente pegar e analisar friamente o desempenho do time na partida, os números até diriam que seria um jogo propício, oportuno para que o Bahia vencesse com mais
tranquilidade, se a gente fosse analisar isoladamente, né? Foram 61% de posse de bola contra 39% do Ceará. O Bahia trocou quase o dobro de passes, né? Foram 599 contra 305 do Vozão. Mas faltou muita efetividade no ataque, né? O trio de ataque escalado hoje por Rogério Ceni, né? Que foi com o Cauli jogando da ponta da esquerda para o meio, preservando o Ademir e Lúcio, que vive um péssimo momento. Não conseguia fazer jogadas contundentes que aproximasse o Bahia, de fato, de chances claras de gol. As chances do time, inclusive, apareceram mais ali no segundo tempo, sobretudo com o Juan Pablo, que teve duas boas oportunidades e acabou não conseguindo converter. Eu estou fazendo essa leitura mais geral aqui, genérica, porque obviamente a gente vai se ater daqui a pouco ao ponto mais importante, polêmico dessa partida, que foi o pênalti, e também vai fazer uma análise mais macro desse momento do Bahia no raio-x, Fábio. Mas a realidade é que, na minha avaliação, o Ceará, apesar de não ter conseguido criar oportunidades claras de gol, executou melhor sua proposta do que o Bahia. Então foi por isso que eu quis começar pelos números, para dizer que os números podem enganar o que aquilo aqui, na minha avaliação, foi o jogo. O Bahia teve mais volume, mas teve poucas oportunidades de converter esse volume em chances claras de gol. E o Ceará, apesar de não ter criado assim grandes oportunidades, conseguiu controlar bem a partida e executar bem a sua proposta. Me chamou muita atenção a capacidade que o Dieguinho, né, que é o jogador que jogou ali no meio-campo, teve de dominar o jogo, controlar o jogo, botou a bola debaixo do braço, na minha avaliação, aí ao longo de boa parte do tempo da partida. E o Bahia teve muita dificuldade de criar o jogo pelo meio-campo, abusando das ligações diretas, o que inclusive para mim soa como um contrassenso, porque hoje Rogério Ceni, nessa estratégia de colocar um time misto, né, tentando gerenciar energia para os jogos sequenciais da temporada, né, sobretudo o jogo contra o Atlético Nacional na quinta-feira, ele acabou abrindo mão de você ter um ataque mais móvel, né, os jogadores ali como o Pulga, né, que é um jogador que tem sido destaque do Bahia na temporada, enfim, tendo mais velocidade, mobilidade para preencher mais o meio-campo, fazendo ali um quarteto com Acevedo, Eric, próprio Rodrigo Nestor e o Cauli, que, como eu disse, apesar de ter sido escalado aberto, em vários momentos ele acabava baixando a linha para jogar como um quarto homem de meio-campo. E aí no segundo tempo a situação, na minha avaliação, ainda piora, porque apesar de Lúcio Rodrigues estar fazendo uma partida ruim, quando ele é substituído, o Bahia evolui na partida, né? O Bahia acaba perdendo ainda mais amplitude no ataque, tem muita dificuldade de poder criar jogadas e prender a zaga, então acabou que, na minha avaliação, essa mudança foi uma mudança muito infeliz, porque ele acabou tirando um jogador que pesava a área, e o Bahia, de maneira até antagônica ao que se esperava, começou a cruzar a bola para Cauli, que jogava de falso 9. Então você tinha jogadores ali que poderiam ser. Eu até acho que o Bahia poderia fazer uma mudança. Na minha avaliação, Pulga tinha necessidade de entrar de fato, mas se não for uma questão de gerenciamento de minutos de luz, que a gente não sabe, né, se é isso, tinha outros jogadores que poderiam sair, especialmente Rodrigo Nestor, que não vinha fazendo uma boa partida. Poderia recuar Cauli para jogar de fato no meio, porque ele vinha jogando bem. Quando ele foi alçado essa condição de falso 9, acabou que ele não conseguiu render aquilo que ele vinha conseguindo render na partida. Então, para mim, Rogério Ceni também tem uma mão nessa dificuldade que o Bahia acabou tendo de ganhar o jogo hoje, porque fez mudanças que fizeram com que o time no segundo tempo apresentasse um futebol ainda menos criativo na parte ofensiva. O sistema defensivo não foi muito testado, porque, como eu disse, a estratégia do Ceará, que vinha sendo bem executada, era de controlar o jogo, de anular as oportunidades do Bahia. E diante desse cenário, talvez o placar mais justo fosse um 0-0, até porque esse pênalti, que a gente vai deixar para falar daqui a pouco, ele surge num momento onde o Bahia nem criava assim tantas chances, né? Como eu disse, Juan Pablo foi quem no segundo tempo ainda teve algumas oportunidades, entrou bem o garoto, uma jovem promessa do Bahia também, mas o Bahia no segundo tempo, principalmente, para mim, deixou a desejar, o que mostra que, mais uma vez, faltou futebol, principalmente no setor ofensivo do Bahia nessa partida de hoje, Fábio. Muito bem, Ravel Pinheiro. Léo Fontinelli, a gente vai começar pelo Bahia, mas eu quero que você deixe a sua manchete sobre o Ceará, né? Porque tem já muita gente do Vozão aqui, então só para eles terem um pequeno spoiler aí da sua análise, sua manchete aí sobre esse jogo e a atuação do Ceará. E a gente volta pro Bahia. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ravel. Eu acho que a minha linha de comentário está muito próxima com o que o Ravel trouxe até aqui nessa introdução dele. Eu acho que o Ceará, hoje, melhor que o Bahia, conseguiu
colocar em prática o seu estilo de jogo. Eu acho que, diferentemente dos outros jogos onde o Ceará cedeu mais espaço para o adversário, eu acho que o Ceará conseguiu preencher o campo. Acho que era uma crítica que eu fazia muito as partidas onde o Ceará cedeu o campo para o adversário, foi a forma como o time abriu um buraco no meio campo. Eu acho que isso, de certa forma, hoje foi corrigido pelo Condé. O Ceará conseguiu ter algumas chances de arrematar. Eu acho que não arrematou, muitas vezes por erros de decisão de jogadores que têm realmente uma dificuldade na tomada de decisão. Acho que uma bola ali no final do jogo do Matheus Araújo, ali onde ele tentou procurar o Pedro Raul, ele podia ter chutado a gol. Acho que o Guilherme teve também situações semelhantes, o Pedro Raul também no primeiro tempo. Eu acho que o Ceará vinha construindo uma evolução dentro da proposta tática do Condé, de amarrar o jogo, de preencher o campo, de ser um time muito físico, e vinha construindo um resultado que era um resultado interessante para o Ceará. E a gente não vai entrar na temática de arbitragem, mas eu já falava desde os primeiros erros de arbitragem no campeonato, que é uma coisa que eu não levo para brincadeira. Assim, quando o rival é prejudicado, eu não provoco, porque é um sorteio. Vai chegar a sua hora, mais cedo ou mais tarde, é um consórcio. Essa rodada foi o Ceará, na outra foi o Sport, algumas vezes, o Bahia quase foi contra o Santos. A arbitragem brasileira é horrível, e é triste que mesmo com o uso do VAR, a gente continue lamentando resultados dessa forma. A gente vai entrar depois mais na questão, mas é diretamente associado, assim, uma proposta de jogo que foi bem colocada em campo pelo Ceará, mas que não teve o êxito final na pontuação por influência direta da arbitragem. Muito bem, Léo Fontinelli. Daqui a pouco também a gente vai aprofundar mais, né, na atuação do Ceará. Muitos comentários aqui, né? Galera, a grande maioria fala que não foi pênalti. Alguns torcedores aqui dizem que se tem contato é pênalti. Enfim, muitas mensagens aqui. Valeu demais, viu, pela audiência aí. Já deixam o like aí, não se esqueçam. Super importante aí dessa engajada aqui no canal. Vamos seguir falando do Bahia, Ravel Pinheiro, porque o Ceni optou aí por poupar algumas peças, inclusive duas delas, os destaques dos jogos recentes, né? Que é o Juba e o Pulga. O que você achou dessa escolha do Ceni aí? Não tinha muito o que fazer, o calendário se impôs, foi isso? Ou ele poderia ter colocado desde o início da partida ali um time mais competitivo? Ou ele fez o que deu já que quinta-feira tem um jogo super importante contra o Atlético Nacional pela Copa Libertadores? Eu não acho que a escalação tenha sido ruim, não, Fábio, principalmente porque a gente sabe que, de fato, ela foi suportada pela tese, pela proposta da ideia de que o Bahia precisa, de fato, gerenciar os minutos desses atletas para chegar mais inteiro fisicamente nas partidas importantes, né, desse primeiro semestre ainda, né, até a próxima janela. E o Bahia tem um jogo dificílimo na quinta-feira, né? Ninguém imagine que esse jogo será fácil. E por esse jogo passa praticamente, fundamentalmente, as chances, os desejos, as aspirações do Bahia se classificar para a fase eliminatória, né? Para as fases avançadas aí da competição. Então eu acho que foi necessário e foi inteligente, não tenho assim nenhuma crítica à escalação. Talvez o fato de que o meio-campo tenha sido mexido um pouquinho além, né? Mas aí é como eu tô dizendo, assim, não chega nem a ser algo muito estridente, sabe, Fábio? Talvez manter Jean Lucas fosse melhor do que o próprio Rodrigo Nestor, mas isso aqui avaliando muito mais depois da execução, né? Porque o Rodrigo Nestor, mais uma vez, não foi bem. Mas quando a escalação saiu, eu te confesso que eu gostei, assim, do que eu vi, principalmente porque eu comecei a achar, cheguei a comentar isso com amigos próximos, comentei no Clube 45 mais cedo, de que a minha avaliação, assim, que apesar de Juba, Pulga, próprio Caio Alexandre serem os destaques do Bahia nesse início de ano, as partidas recentes deles evidenciavam, de fato, um desgaste físico, né, que era pela dificuldade de substituir esses atletas, né, no caso de Juba, porque Iago Borducci vive lesionado, e hoje ele voltou a estar disponível depois de algumas semanas sem estar. O próprio Eric Pulga, por suas características, não tinha, né, um jogador de reposição com suas características no elenco, até que Juan Pablo voltou agora da seleção, é um garoto, tem que ser lançado com calma.
Por isso, inclusive, a substituição hoje do próprio Pulga foi para um jogador com características diferentes, né, que é o Cauli. E Caio Alexandre também é um jogador diferenciado, mas que está passando um momentozinho de baixa performance. E Acevedo entrou bem até no jogo de hoje, mas é um jogador que também não reúne as características que costumam ajudar, né, o Bahia a formação, criação das suas jogadas, especialmente aquelas onde o Bahia lança os passos em projeção ali, característica que Caio Alexandre traz muito bem consigo. Mas eu não acho que a escalação tenha sido mal pensada, mal projetada para esse jogo, não, Fábio. Para mim, o principal erro de Rogério Ceni, como eu disse nessa partida, foi quando ele substituiu o Lúcio por Pulga, fazendo com que o Bahia não tivesse um centroavante, um homem para pesar a área. Ele até tenta corrigir depois esse erro, trazendo o Thiago para campo, mas é um menino aí, um jogador que não está preparado. Não sei nem se reúne condições técnicas suficientes para ajudar o Bahia, mas o fato é que ele nem é um centroavante de ofício e também não conseguiu executar bem essa função. Então, o erro de Rogério Ceni em relação para mim, o jogo de hoje, ele está muito mais na leitura, na execução no decorrer da partida, Fábio, do que propriamente na escalação. A escalação, eu acho que ela foi até bem pensada e projetada em termos de sequência de tabela de temporada que o Bahia tem. Abel, há poucas semanas, né, a gente colocava o Bahia aqui no top 4, top 5 desempenho, né, no futebol brasileiro. O time que começou bem a temporada, né, começou bem a Libertadores, no Campeonato Brasileiro, até nos jogos que começou empatando, teve boas atuações, mas de 15 dias para cá, né, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, o time vem caindo muito de rendimento e de intensidade também, né? Hoje o Bahia só teve senso de urgência ali que precisava vencer no final do jogo ali, quando a gente se aproximava dos acréscimos. Até ali foi um jogo ali que o Bahia pouco criava, também não mostrava assim muita preocupação ali de acelerar o jogo, de ir nem que seja no abafa, né? Ali para tentar o gol. Foi um time até meio blasé em boa parte do jogo e só conseguiu de fato ali assustar na reta final, né? Da reta final teve o Juan Pablo ali com algumas chances e teve o lance do pênalti marcado. Então, na sua visão, o que fez o Bahia cair tanto de rendimento em tão pouco tempo, né? A gente elogiou muito aqui a atuação contra o Internacional, por exemplo, na Copa Libertadores, mas os 3 jogos, né, foram atuações bem abaixo, né? Hoje teve o resultado, mas, como a gente já falou aqui, não teve desempenho. É o quê? É o calendário cheio, o time desgastado, muitos jogos, né? A gente já falou aqui que o Bahia é o time que mais jogou no futebol brasileiro e ainda tem jogo atrasado aí pela Copa do Nordeste, por exemplo, muitas viagens, né, com a Copa Libertadores, enfim, na sua visão, o que fez o Bahia em tão pouco tempo cair drasticamente de rendimento, né? Porque não foi uma queda leve de desempenho, foi uma queda muito abrupta, pelo menos na minha visão, nesse recorte recente. Fábio, eu acho que tem 3 pontos que, somados, fazem a gente chegar nessa queda de rendimento no recorte recente de desempenho do Bahia. É até difícil dizer qual dos 3 tem o maior peso, a maior representatividade, mas eu vou elencar os 3 aqui. O primeiro, que talvez eu acho que é o que tem a menor peso, é a característica do elenco. Tá? O elenco do Bahia não é um elenco físico, é um elenco formado para, de fato, você ter um jogo colaborativo, associativo, troca de passes, velocidade. Até Rogério Ceni costuma reclamar, por exemplo, e dizer, na verdade, caracterizar o seu time como um time pensado para jogar com a bola no pé, um time de baixa estatura, de um modo geral, né, que são elementos que fazem com que, de fato, o time acabe, de fato, né, sentindo mais o impacto, o vigor físico, perdendo na sequência a maratona de jogos e no decorrer das próprias partidas. O que me leva ao segundo ponto. O calendário, de fato, é muito cruel, com o time de um modo geral. O Bahia não é diferente. É um time que acabou chegando a um número de jogos, né? 29 jogos, 26 com o time principal, que é o maior do Brasil. Já seria o maior, né? Um dos maiores por jogar a Copa do Nordeste. Ainda teve a fase pré-Libertadores. Nesse momento da temporada, com os times que disputam competições internacionais, você acaba tendo isso também, né? Mesmo começando a Copa do Brasil já numa fase mais adiantada. Então, esse segundo ponto, que é o calendário excesso de jogos, que cobra, na verdade, uma conta das partidas anteriores, afinal de contas, tem um monte de time jogando partidas encavaladas, mas o Bahia está sentindo isso pelo fato de ter jogado mais partidas que esses times que agora estão jogando assim, ou seja, vem uma conta
de lá de trás. E o terceiro ponto, que eu acho que também pesa, é o fato do Bahia, que teve um departamento de saúde e performance tão elogiado nas últimas semanas por nós mesmos aqui, inclusive eu cheguei a falar em algumas lives aqui sobre o trabalho que esse departamento, a própria comissão técnica tinha feito na montagem de elenco, gerenciamento de minutos para prevenir lesões. Agora a gente tem sofrido com lesões em sequência de atletas que poderiam de fato estar aqui melhorando o nível de desempenho, performance e até saúde de fato dos atletas, né? A gente viu o Juba jogar uma infinidade de partidas em sequência porque Iago Boducci não estava disponível. O próprio Michel Araújo, que poderia quebrar um galho por ali, não estava disponível, lesionado também. O Zé Guilherme, que foi contratado para o time de baixo, mas que de repente poderia ajudar, lesionado também. Aí você tem Pulga, que não pode ser substituído porque você não tinha o Juan Pablo na seleção, não tem um jogador com as características. O próprio Michel Araújo poderia jogar por ali, também lesionado. Aí você vem Everton Ribeiro em baixa, por quê? Porque estava jogando muitas partidas em sequência, porque dentro do elenco você não tem jogadores que possam fazer exatamente o papel que ele faz, à exceção do Cauli, mas que teve que também tapar o buraco de alguns momentos ali de outras funções e posições que estavam faltando. No ataque você tem o William José e Lúcio. Ambos sofreram recentemente com desgaste muscular, né? Na partida contra o Cruzeiro, o Lúcio não esteve disponível. E hoje o William José não esteve, então não sei se foi contra o Cruzeiro que o Lúcio não esteve, mas recentemente não esteve disponível, hoje o William José não esteve. E na zaga, 2 lesões sérias, importantes na panturrilha, em circunstâncias de jogo, mas que também fizeram com que o Bahia em determinado momento jogasse com o Fred Lippert, que é um jogador oriundo da base, que teve ali nos primeiros momentos da temporada, quando o Bahia jogava com um time alternativo, né, trazendo e imputando uma responsabilidade no momento crítico. Né? A gente tem a expectativa de que o Gabriel Xavier esteja disponível já na quinta-feira ou no jogo contra o Palmeiras, mas a verdade é que essa ausência ou dificuldade mesmo de fazer rotação no elenco em razão das lesões, Fábio, também é um fator que a gente deve avaliar e pesar para esse momento difícil que o Bahia vive. Ou seja, é necessário esvaziar o DM para que o Bahia possa voltar a ser o melhor futebol. Muito bem, né? Até curioso, porque na temporada passada, com o elenco mais enxuto, né? O Bahia até sofreu menos, né? Com lesões, né? E essa temporada, com o elenco mais robusto, vai tendo aí muitos jogadores no DM, né? Hoje, por exemplo, não tinha o Ronaldo, goleiro, né? O Gabriel Xavier, Canu, o Arias, enfim, Michel Araújo, jogadores que serão importantes ainda mais nessa necessidade aí de jogar com um time mexido, né? Um time ali sem sua força máxima. Bom, mais algo do jogo ou podemos ir para o campinho, Ravel Pinheiro? Alô, Ravel Pinheiro? Será que eu travei aqui? Me avisem, tá? Eu acho que fui eu aqui que fiquei, deu uma travadinha aí. Avisa aí, Márcio Não Souza, escutei quem não, foi. tá? Não, se podemos ir para o campinho ou você ainda quer analisar algo em relação ao jogo, Vamos lá. né? Podemos ir para o campinho. Boa. Então vamos para o campinho, né? A gente continua analisando, mas aí já focando nos desempenhos individuais, né? Acho que o nosso querido Ravel Pinheiro caiu, viu? Ravel Pinheiro teve uma oscilação aí na internet dele e agora ele foi de arrasta, né? Mas tá voltando, voltou rápido. Boa. Ouve perfeitamente, Ravel Pinheiro? Tô ouvindo, dei uma atualizada na página aqui para ver se Boa, isso. eliminava o delay, mas tô ouvindo vocês aí. F5 sempre importante. Bom, vamos começar no gol. O Marcos Felipe teve novamente uma chance. Não foi muito exigido, mas teve uma finalização ali no final do jogo que foi uma bela defesa, né? Ali a bola. Exatamente, quando ele precisou intervir, ele foi importante. Acho que a torcida deu uma chiada, assim, porque em determinados momentos, Bahia que hoje abusou de ficar jogando numa linha de 3, né, com o Gilberto fazendo mais a defensiva do lado direito, David Duarte na sobra e Mingo pelo lado esquerdo, dando liberdade para Iago jogar praticamente como um ponta, e depois Juba construindo por dentro, então foi linha de 3 o tempo inteiro. Em alguns momentos, Marcos Felipe ficava quase como um quarto homem na zaga. A torcida ficava meio preocupada com isso, mas ele não só não comprometeu, como quando foi exigido,
fez essa defesa importante ali para que o Bahia não transformasse um resultado dramático ali, empate, em algo ainda pior. Acho que ele foi bem, vou ver de musgo aí para ele. Bom, verde musgo pro Marcos Felipe, né? Tem Eu encontrei notícia aí Marcos de Felipe esse quanto. final de semana em Praia do Opa, Forte, aqui perto de Salvador. Depois de um treino, ele foi para lá curtir um passeio com a família, cumprimentei. É um cara super do bem aqui. Quando a gente avalia, obviamente, o desempenho do atleta. Obviamente, eu isso. continuo com as minhas ressalvas ao atleta. Acho que o Bahia precisa trabalhar melhor o gerenciamento do elenco nessa posição, precisa contratar, mas é um cara sensacional, um cara fantástico. Boa. E temos informações do Ronaldo? Volta quinta ou não? O Bahia não divulgou nada, Fábio, não que eu tenha visto, assim, é uma lesão aparentemente muscular. Quando é assim, tempo de recuperação costuma ser um pouquinho chato, então não sei até que ponto ele entraria já para o jogo de quinta-feira, não. Acho que pela maneira como foi ali, ele colocando aquela mão na coxa, eu não vi se o Bahia divulgou qualquer boletim, previsão de retorno, mas eu apostaria aí em 10 a 15 dias contados do dia da lesão. Se for assim, ele tá fora do jogo de quinta-feira. Geralmente não é uma recuperação tão rápida, né? Pelo menos aí de 10 a 15 dias mesmo aí para esse tipo de lesão. Bom, vamos para a zaga, né? Hoje tivemos o DVD, o David Duarte e o Mingo. Os dois vão levar verde musgo na avaliação aqui. Acho que DVD até deu umas osciladas assim na partida. Assim, em alguns momentos deu uma desligada, deu uma flertada assim com erro, adiantando algumas bolas, abusando do excesso aí de autoconfiança. Mas no fim não comprometeu, ainda conseguiu fazer alguns bons passes. E Mingo com a regularidade de sempre. Ótimo zagueiro, hoje foi muito bem. Até teve um lance ali que ele machucou a cabeça, continuou em campo. Um jogador que é muito empenhado nessa formação do Bahia e uma das grandes um dos grandes destaques do Bahia nesse elenco em 2025 vem com mais uma boa atuação aí, verde musgo para ele. Boa, vamos aqui para a dupla de laterais, começando pelo Gilberto. Gilberto, eu achei discreto, acho que ele não comprometeu, mas acabou tendo muito mais responsabilidades defensivas hoje. Não foi testado defensivamente, na linha de ataque acabou guardando mais posição para que Iago e Juba tivessem mais liberdade para atacar. Achei que ele fez uma partida mediana, ou de razoável aí para ele. Enquanto o Borducci é um jogador que eu acho que ele vai precisar muito trabalho e boas atuações para recuperar a confiança do torcedor. Assim, eu digo isso porque eu acho que ele não fez uma partida ruim hoje, não. Assim, não foi uma partida péssima. Mas é um jogador que quando ele tem oportunidades, e hoje ele foi espetado ali na ponta em alguns momentos, principalmente no começo do jogo, o Ceará deu espaço ali naquela lateral direita de defesa, né? Com o Fabiano jogando ali naquela posição. E o Iago acabou aproveitando muito pouco, né? Só teve um lance ali onde ele conseguiu fazer um cruzamento. Se não me engano, foi ele que fez o cruzamento para Cauli já no finalzinho do primeiro tempo, que acaba perdendo uma chance boa de fazer o gol. Mas no geral ele tem uma atuação assim que o torcedor ele pega muito no pé, sabe? Como eu disse, eu volto a dizer, acho que não fez uma partida miserável, mas fica a impressão de que o pavio do torcedor está curtíssimo em relação a ele e o clima fica muito difícil para ele jogar. Eu vou colocar um amarelo aí para ele, para não ser esse hater, sabe? Mas o torcedor mais crítico poderia pedir um laranjinha aí, também não seria injusto, não. O problema do Borducci é a comparação, né? Com o titular, que é um dos melhores jogadores do time. Então, É, para ele ser minimamente satisfatório, ele vai ter que fazer muita coisa, né? Então, realmente, isso. não é fácil a situação aí do Borducci. Bom, e esse meio de campo aí, completamente reserva? Bom, Acevedo, eu acho que ele, da mesma forma que o David Duarte, em determinados momentos ali, ele deu umas osciladas, umas desligadas na partida, mas também foi importante, né? Demonstrando esse espírito aguerrido, correndo atrás, desarmando bola. Acho que foi o jogador que mais desarmou na partida. Tem muita vontade de jogar. E hoje ele fez uma atuação para mim ok. Aí vou colocar um verde musgo para ele. É diferente dos seus companheiros de meio campo, onde para mim destoaram assim do desempenho que o uruguaio teve. Assim. Para mim, Eric razoável, partida discreta, regular no máximo aí.
E Rodrigo Nestor, como sempre, né? Esse é regular na acepção máxima da palavra, vai mal sempre. Laranjinha para ele aí, um jogador só faz ocupar espaço no campo. Eu estava ouvindo hoje pela manhã, enquanto eu treinava, a análise de Sport Corinthians, né? Lá em São Paulo, o jogo que o Sport acabou perdendo por 2-1. E Fred falou algo que para mim se aplica bem até agora ao desempenho de Rodrigo Nestor no Bahia. Ele falava de Duqueiroz, que é um jogador ali nota 6, né? No caso de Rodrigo Nestor, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Não é que ele consiga, Fábio, fazer assim nada que salte aos olhos negativamente. Ele não entrega bolas que resultam em gols do adversário, ou toma cartões desnecessários, ou qualquer coisa do tipo. Mas ele também não faz nada de bom. Só fica ali tendo aquelas partidas medianas, com aquela impressão de que se esconde do jogo, e no fim das contas o Bahia fica com praticamente um jogador a menos, tanto na fase ofensiva quanto defensiva. Um jogador que até agora, praticamente, pelo menos uma parte importante da temporada, não disse para que veio, jogou mal aí para ele. Muito bem, né? O Nestor também não está nas graças da torcida, né? O Joanei fala que o Nestor se esconde, nem ocupar espaço ele faz. Quase fica atrás da placa. E o Igor Santos fala que Nestor é o jogador mais água de salsicha do elenco. Boa É, definição. não está agradando o Nestor, né? Jogador aí em São Paulo. Bom, vamos pro ataque, né? Vamos começar pelo Cauli, que é o Já vou meia, com um né? spoiler Mas aqui que, para mim, de melhor em campo, tá? Cauli, para mim, o primeiro tempo dele foi muito bom. Jogou muito bem. Eu acho que ele dá uma caída no segundo tempo ali, porque ele é alçado a uma posição que ele não costuma render. E Rogério Ceni, para mim, como eu disse aqui, já repito, mexeu mal. Mas no primeiro tempo ele foi o principal jogador do Bahia. Para mim, deu muita dinâmica, criou oportunidades, conduziu bem a bola. Então, para ele aí vai o verde mais reluzente e a atuação de melhor em campo aí. Acho que ele foi o melhor jogador do Bahia na partida. Já no caso de Ademir, eu acho que ele criou bastante, tentou bastante, mas faltou inspiração, sabe? Acho que faltou um pouquinho, mesmo de qualidade técnica, né? A gente que sempre avalia aqui Ademir, fala um pouco das suas características, eu acho que faltou um pouquinho disso aí para ele hoje. Acho que não faltou tentativa, faltou qualidade. Vou colocar um razoável aí para ele. Acho que faltou essa eficiência. Lúcio eu não gostei, apesar das ressalvas, como eu disse, né? Queria que ele tivesse continuado em campo. Acho que o Bahia sentiu a ausência dele, apesar dele não vir bem. E para mim, ele deveria ter continuado para ver se faria um segundo tempo melhor, até com o Bahia se lançando mais ao ataque. Mas enquanto esteve em campo não foi bem, vou dar um laranja aí para ele. muito bem. Então, equipe titular avaliada. Sobre esse ataque do Bahia, tem um superchat aqui, Ravel, do Igor. Ele pergunta se faltou peso, centroavante, ao ataque do Bahia hoje. Tá faltando Igor, aquele obrigado jogador por. com mais faro de gol, enfim. Era para ser o William José, né? Mas nem quando ele jogou foi esse jogador, né? E o Lúcio não tem É, tanta essa característica, né? obrigado por sua mensagem aí, Igor. Um abraço para você, meu irmão. Acho que tem faltado, Fábio, ao longo da temporada. Assim, quando o Lúcio vinha fazendo gols, a gente questionava pouco e até elogiava, na verdade, a mobilidade desse ataque do Bahia. Mas o time sempre demonstrou a necessidade de ter outro jogador com outras características, até porque os jogos, especialmente de Série A, Fábio, pedem isso. Pedem momentos onde você tenha um jogador que possa, de fato, segurar os zagueiros, né, ter presença diária, né, aquilo que a gente costuma falar dos centroavantes clássicos. Tem faltado isso no Bahia. Eu acho não, né, inegável que você tem isso no elenco, mas não tem funcionado, que é a presença de William José. E aí, voltando ao Muro das Lamentações, versão 2025, se muito a gente falou do ano passado da ausência de Tupinhan, agora eu não tenho como falar que a Everaldo faz falta, né? Porque o Bahia, hoje, no mau momento que vive seus centroavantes, lançou o Thiago, né? O William José estava indisponível para a partida. Um garoto da base, não tem característica, franzino, não tem nenhum elemento que poderia pensar. Eu, quando o Thiago entrou ali para o jogo, não pensei em nenhum momento que ele pudesse fazer uma jogada de centroavante e ajudar o Bahia. Então, se desfazer de Everaldo, especialmente com o jogador querendo ficar e o Bahia tendo estofo financeiro para manter, para mim, mais uma vez, mostra uma decisão equivocada, especialmente por esse momento que vive. Então, eu concordo que faltou esse peso de centroavante, apesar de você possuir pelo menos um jogador com essa característica no elenco. Muito bem. Vamos para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida, né? Tivemos o Pulga, o Juba
Everton Ribeiro, Thiago e Juan Pablo. Começar pelo Pulga, né, que entrou ali no intervalo. É difícil avaliar os jogadores hoje porque, como eu disse, né, teve muita vontade, mas pouca inspiração. Acho que faltou inspiração para esse elenco pra esse time do Bahia hoje. Assim. Não é que o Bahia tenha feito um péssimo jogo, mas faltou inspiração. E esses jogadores que entraram para mudar o placar, eles praticamente não conseguiriam se não fosse o lance final, né? Pulga foi quem teve mais tempo. Eu acho que quando ele entrou ali pela faixa esquerda do campo, ele vinha até bem, vinha jogando bem, mas depois, quando o Rogério desloca ele para a direita para que Juan Pablo entre, fazendo aquela faixa do campo, ele dá uma caída de produção, né? Então, vou colocar um razoável aí para ele. Acho que se ele tivesse sido mantido do lado esquerdo, ele teria jogado bem a partida inteira, mas quando ele vai ali para o lado direito, eu acho que faltou ele manter o nível, até porque não é o lado preferencial do atleta tricolor. Juan Pablo, que entrou depois aí, tá tendo menos minutos, eu vou começar por ele, que para mim, dos que entraram, foi o que teve melhor atuação, apesar de não ter conseguido finalizar tão bem quanto poderia, né? Especialmente a primeira chance que ele teve ali. Eu acho que ele é uma esperança para esse ataque do Bahia, que precisa de um jogador de lado, especialmente lado esquerdo ali, para dar um descanso à Pulga, que possa entrar em determinadas circunstâncias de jogos. Eu acho que ele entrou bem hoje, eu vou colocar um verde musgo aí para ele. Mantendo no ataque, Fábio, eu não gostei da atuação de Thiago. Como eu disse, para mim um jogador, um menino mole, assim, tá até na frente de Juan Pablo, normalmente é mais acionado, até pela idade, um jogador que já concluiu seu ciclo na base, né, e já está no elenco principal já há algum tempo. No ano passado ele já tinha entrado em algumas partidas, principalmente ali contra Cruzeiro e Juventude. Eu não gosto do atleta, acho que não tem tamanho para jogar no Bahia. Pode até queimar minha língua, mas sinceramente, assim, não espero nada dele. Apesar dele estar envolvido nesse lance que determinou o resultado do jogo. Mas já dando spoiler daqui na minha avaliação, não foi pênalti para mim. Então não vou salvar ele dessa fritadeira, não. Para mim, laranja para Thiago. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, que também queria entender por que o Kaique não entrou no jogo. O Kaique, em tese, pelo que eu vi, né, nas partidas que ele entrou, ele sempre ajudou, né? Até o jogador que vem perdendo espaço nas últimas partidas. O que explica, por exemplo, o Thiago estar na frente do Kaique, que jogando menos entregou mais do que o Thiago, pelo menos na minha visão nessa temporada. Ricardo, um abraço, meu irmão. Obrigado por sua mensagem. Não tem explicação para mim, tá? Não tem sentido. Eu acho que Thiago, ele até já foi lançado nessa condição de centroavante ao longo da temporada. Pode ser que Rogério Ceni tenha se apegado a isso, tá? Ele já entrou fazendo a função de 9, mas ele não jogou bem fazendo essa função. Então, a única explicação seria treinar essa condição, mas a execução é porca, assim. Então, para mim, não tem explicação, não tem sentido. Eu acho que Kaique teria mexido muito mais no jogo, não teria deslocado o Pulga, inclusive, para o outro lado. Acho que ele acabou até matando o futebol de Pulga dessa forma, então não foi legal. Eu até comentei com uma amiga que estava assistindo o jogo comigo ali ao meu lado, que eu esperava que Kaique fosse lançado no jogo, e não aconteceu. Para mim, foi uma decisão errada de Ceni. Eu teria entrado com Kaique e com Juan Pablo no ataque, e com o próprio Eric Pulga, acho que teria tido um ataque mais móvel, mais incisivo e aproximado o Bahia da vitória de uma maneira mais contundente. A Mara Costa fala que o Juan Pablo sempre joga pela direita, inclusive nas categorias de base da seleção. Hoje o Ceni colocou ele pela esquerda e, consequentemente, fez o desempenho de Pulga cair quando foi para a direita. Teve isso. Não foi uma boa escolha para você? Mas no Bahia de cima, Mara, ele sempre é lançado pelo lado esquerdo. Rogério Ceni costuma lançá-lo pelo lado esquerdo, então, de certa forma, há uma coerência nessa escolha, nessa decisão. Não acho que o Juan Pablo tenha entrado mal, não. Eu não sei se ele poderia ter rendido melhor pelo lado direito, e ele tinha essa possibilidade de fazer isso. Acho que a outra coisa que ele poderia tentar seria botar ele flutuando pelo meio, deixando o Eric Pulga pelo lado esquerdo e acionando o Kaique do lado direito. Eu acho que isso poderia ter funcionado melhor do que a partida ruim que o Thiago fez. Everton Ribeiro, autor do gol. Errou tudo até o gol, né? A cobrança de pênalti foi magistral, muita qualidade, mas até o lance do gol errou tudo, fez uma falta, tomou cartão amarelo, não vive Mais um um bom cartão, né? momento.
mais um cartão aí para ele. Ele que vive uma fase muito beligerante, né? Brigando o tempo inteiro. Mas é um jogador importante nessas questões dos gestos técnicos, né? Quando ele faz um gol com essa qualidade, com essa frieza, com 100 minutos de jogo já, é um sinal de que é um jogador que não sente pressão. Vou colocar um razoável aí para ele pela importância da execução batida aí do pênalti, mas futebol tá devendo. Muito bem. E o Juba, né? Falta o Juba só. O Juba hoje construiu bastante pelo meio-campo. Acho até que ele, nos minutos que teve, fez muito mais, entregou muito mais do que o Rodrigo Nestor. Apesar de não ter conseguido participar de nenhum lance claro de gol, mas deu um bom passe ali para Juan Pablo na frente. Enfim, fez mais em menos minutos do que esse último. Então, vou colocar um verde musgo aí para Juba. Gostei da atuação dele, sim. Bom, então o time avaliado, né? Falta o Rogério Ceni. Não gostei de Rogério Ceni em relação à leitura de jogo, como eu disse aqui. Acho que a escalação é justificável, compreensível, mas a menos que ele dê uma justificativa que não tenha chegado ainda ao nosso conhecimento, né? Eu que vim direto da Fonte Nova para cá, não pude consumir absolutamente nada, nem de coletiva, nem de termômetro em rede social, nem nada do tipo. O que eu vi, para mim, não justifica essa leitura que ele teve do jogo, não. Achei que ele mexeu mal no time. Acho que ele, inclusive, demorou de tirar Rodrigo Nestor, enfim, essa substituição de luxo, para mim, eu tô na bronca. Acho que ele fez com que o Bahia matou qualquer possibilidade ali do Bahia vencer o jogo por meios normais. Então eu vou colocar um laranja para ele, porque eu não gostei dessa substituição. Acho que pesou muito o que foi o segundo tempo do Bahia. Apesar do Bahia ter feito para mim um primeiro tempo ok, o segundo, o Bahia para mim deixou a desejar, e muito pelo fato de Rogério ter colocado o Bahia para trás com essa mudança e deixar se envolver pelo volume do meio-campo que para mim o time do Ceará teve. Assim, para mim o meio-campo do Ceará hoje fez uma boa partida. Muito bem, então passado a régua aí no Bahia, né? Análises feitas aí do time que entrou em campo e venceu o Ceará 1-0, primeiro triunfo do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2025. Bom, vamos seguir falando do jogo, mas agora vamos falar do lance polêmico, tá? Algumas pessoas perguntaram aqui se a gente não ia falar do pênalti, vamos falar, né? Só que a gente deixou aqui para essa transição, né? Terminando o Bahia, começando o Ceará, a gente vai falar desse lance polêmico, né? Tem gente que acha que foi pênalti, outras pessoas não acham. Vou ler aqui alguns comentários, tá, da galera. Muita gente comentou sobre isso aqui no chat. Vamos primeiro ver o lance, né? Temos a imagem aí. Eu, sinceramente, eu não consigo ver toque não, viu, Ravel Pinheiro? Eu acho que eu acho que o jogador do Bahia, quando, obviamente, no movimento da corrida, o pé dele bate no pé do Pedro Henrique. Eu não consegui enxergar esse toque intencional do jogador do Ceará para derrubar o Thiago e ser pênalti. Então, na minha visão, não foi pênalti. E para você? Bom, vamos lá. Fábio, eu acho que há alguns problemas aí nesse lance especificamente que não podem ser dissociados da análise. Primeiro ponto vai ser mais teórico, filosófico, que não tem como a gente falar assim. Para mim, a arbitragem brasileira vive um drama, vive assim o seu pior momento em tempos. E olha que a gente não está falando de uma arbitragem que historicamente é boa, não. A arbitragem brasileira é muito ruim. De um modo geral, é muito ruim, tá? É uma arbitragem nota 4. Quando a gente fala que ela está vivendo o pior momento de algo que já não é bom, pelo amor de Deus. Então, eu acho que não tem como a gente não dissociar, isolar isso de que, para mim, a arbitragem brasileira vive um drama, vive uma fase péssima, e isso porque, sob o comando do senhor Rodrigo Sintra, diretor de arbitragem, o cara que faz as composições de escalas do campeonato, ele tem escalado árbitros ruins, marcado já por decisões polêmicas, envolvidos em arbitragens de times que ele tem um histórico de prejudicar ou beneficiar. Então, para mim, vive um drama a arbitragem brasileira, e a gente não pode isolar o que aconteceu na Fonte Nova dos acontecimentos recentes da arbitragem no país. É toda a rodada, Fábio, sistematicamente a gente debatendo aqui erros de arbitragem em jogos do Campeonato Brasileiro. Um campeonato que movimenta
muito dinheiro, né? Que envolve muito dinheiro, que deixa a receita para a CBF, e a gente não consegue falar de um jogo que não possa, de um campeonato com 10 rodadas, 10 partidas por rodada, melhor dizendo, onde você passa despercebido, ainda não teve 5 rodadas e você ainda não teve uma rodada sequer que houvesse 100% de lisura. Então, esse para mim é o primeiro e principal problema. Na próxima rodada a gente vai discutir erro de arbitragem aqui, mesmo que não envolva clubes do Nordeste, porque me parece algo sistemático, não me parece algo casual, pontual, específico. É algo que vem de cima, tá? E tem nome. Rodrigo Martins Sintra, para mim, é o principal responsável pelo momento que a arbitragem brasileira vive. Sobre a anuência do senhor presidente Edinaldo Rodrigues. Bom, feita essa ponderação, para mim não foi pênalti, tá? Eu não marcaria o pênalti. Acho que o lance ele acontece de uma maneira que cabe uma interpretação, e se o lance é interpretativo, o VAR não deveria chamar, especialmente da maneira como foi, o que me leva ao segundo ponto. Esse protocolo, que eu não sei assim, a minúcia da letra fia da regra, mas me parece muito estranho que no último minuto, um lance que não foi marcado em campo, que o árbitro viu de perto e decidiu não marcar, que o árbitro chame, ou que o árbitro de vídeo chame e recomende a revisão. Não me parece natural esse nível de intervencionismo do VAR para um lance que não foi uma falta clamorosa, tá? Eu estou deixando isso bem evidente aqui, porque eu acho que o Bahia, assim como já foi prejudicado em 2023 jogando contra o Flamengo, hoje para mim foi beneficiado por esse intervencionismo do VAR, porque não é que eu não acho que tenha havido contato, eu até acho que houve, mas para mim ele não é suficiente para derrubar, o jogador sente o toque e se projeta para frente, e isso também acontece se aproveitando de um protocolo onde a fragilidade desse conjunto de arbitragem no Brasil acaba fazendo com que essa decisão seja tomada de uma maneira, para mim, estranha. Então, eu acho que o protocolo também foi feito de uma maneira meio torta, né? O juiz vê o lance, não marca o pênalti, o VAR não chama ele para corrigir, né, uma decisão dele. Ele chama para recomendar uma decisão interpretativa, meramente interpretativa. Não teve um cartão, não teve nada. O juiz vê o lance em campo e é chamado para mudar sua decisão. Vê o lance levou quase 5 minutos de revisão, pelo menos eu fiquei com essa impressão na Fonte Nova. Demorou muito tempo e aí ele acaba marcando ali, para mim, sob uma pressão da torcida. Enfim, eu acho que não teve nenhuma imagem contundente que desse ali a forma como se diz que seria aí suficiente para poder marcar. Como eu disse, a gente está até vendo na imagem, há um contato, mas esse para mim não é um contato suficientemente faltoso para que a gente possa atribuir pênalti e responsabilidade a essa marcação. Então eu não daria pênalti e acho que o Ceará foi prejudicado nessa decisão estranha da arbitragem. Até a distância, né, do jogador do Ceará pro do Bahia. Para mim, o jogador do Bahia trança o pé na perna do jogador do Ceará, assim. Eu sinceramente, eu não consigo enxergar pênalti. Que houve o toque, houve, mas assim, para ser marcado penalidade máxima, para mim, acho que foi um erro, e um erro absurdo da arbitragem, viu? Porque de duas uma, se o árbitro viu esse toque e considerou como um toque não faltoso, o VAR não deveria ter chamado, né? A única possibilidade do VAR chamar é se o VAR falou, ó, teve um toque, você viu o toque? Ele pode ter dito não vi nenhum toque por baixo, né? Tem até uma mão do Pedro Henrique também, que não é faltosa também, ele só meio que encosta ali no Thiago, mas esse pé embaixo, eu não consigo achar que isso é pênalti, tá? Numa Liga dos Campeões, eu acho que esse pênalti jamais seria marcado, e nem numa Premier League. Eu tenho uma sensação que é um pênalti muito à brasileira. Porque o jogador vai correndo, o outro vai correndo atrás dele, assim, não tem um atropelo, não tem nada, assim, um jogador que levanta a perna e encosta no jogador do Ceará, enfim, pra mim, nada. E me dá a sensação de que essa velocidade do jogo que a câmera do VAR traz, ela para mim dá um impacto, uma preponderância maior do que aconteceu, do que necessariamente o jogo jogado. Assim. Para mim, contatos como esse acontecem o tempo inteiro no campo, o juiz manda seguir. Então, eu acho que se você for analisar o lance
paradinho, câmera lenta, você vai encontrar um tipo de contato, um toque que possa abrir uma margem para interpretação em favor do pênalti. Como eu disse, para mim é um lance interpretativo. Se o juiz queria marcar o pênalti, que ele marcasse em campo e não o VAR recomendar o pênalti, porque eu acho que houve o contato. Mas esse contato para mim não é suficientemente faltoso. Então eu volto a dizer aqui, para não ficar dúvidas, até as pessoas que estão se manifestando aí no chat achando que discordam da minha opinião, é natural, é um lance de discussão mesmo. Se fosse para marcar o pênalti, para mim que marcasse em campo, e não que o VAR recomendasse, porque contatos como esse acontecem o tempo inteiro no futebol, e eu acho que o jogador do Bahia, de maneira malandra, ele sentiu o toque e aí se projetou para ver o que o juiz dava. O juiz não deu em campo, o VAR marcou, mas eu não marcaria. O Ricardo fala, tenta correr e alguém chuta a tua perna. Eu acho que não tem chute nenhum. Eu acho que o jogador tá correndo normal, assim. Não tem nenhum movimento do Pedro Henrique. Nenhum movimento assim, ele tá correndo normalmente, assim. Eu não consigo enxergar pênalti nesse lance. O Léo Fontinelli daqui a pouco vai aparecer para dar a opinião dele. Enquanto isso aqui, vou ler aqui alguns comentários, né, que o Márcio Souza separou. Muita gente falando sobre o pênalti, não dá para ler todas, mas vamos ler alguns aqui. O Hércules Freitas fala pênalti roubado. O torcedor do Bahia ainda vai sentir isso, assim como já vimos vários times brasileiros reclamando. O Samuel Levi fala mais uma vítima da arbitragem brasileira. E o Natanael ele fala o seguinte: se tocar na área for pênalti, é melhor deixar fazer o gol, simples, porque todo atacante vai cavar na área. Isso nunca que na Europa ia ser marcado. O Everton Evangelista fala que o Igor Santos antes, né? Para mim, pênalti. Houve o toque e se o árbitro interpretar que é penal, tudo certo, né? Então o Everton Evangelista fala que se qualquer contato for considerado pênalti, então é melhor os caras irem jogar vôlei. E o Ricardo fala que a maioria dos comentaristas que não são ligados a nenhum time acharam que foi pênalti. Ele fala que reclamar de roubo é maluquice. Eu acho que é um lance discutível, eu não acho que é roubo, não. Eu acho que roubo é uma palavra muito forte. Eu acho que, para mim, é um sinal claro da fraqueza do conjunto de arbitragem do Brasil. Como eu já disse aqui, se for para marcar um pênalti como esse, que se marque em campo. Que não se deixe o árbitro de vídeo tomar a decisão da salinha com ar-condicionado, como se o árbitro em campo não tivesse personalidade para olhar um lance como esse de perto e tomar a sua própria decisão, interpretar e tomar a sua própria decisão. Eu acho que esse é o problema, essa fraqueza, essa ausência de qualidade e essas mudanças de protocolo, né, que sistematicamente acontecem também. Já se falou muito aqui sobre não intervencionismo do VAR. Aí você tem a intervenção num lance cabal, faltando 2 minutos para o jogo acabar. Eu acho que existem questões que podem ser discutidas e, para mim, o foco principal deveria ser no nível de qualidade que hoje interferiu no resultado do jogo. Eu quero muito ouvir o áudio do VAR, né? Para saber a justificativa de fato aí pro VAR ter chamado o árbitro e para ele ter mudado de ideia, né? Eu acho que a única possibilidade é o árbitro não ter visto nenhum toque e aí o VAR recomendou ele olhar esse toque, houve o toque, aí veja se você considera faltoso ou não. Mas um lance desse pro time da casa, final do jogo, acho que... Ó, temos o áudio já? Olha, Márcio Souza é um cara maravilhoso. Eficiente o homem. Vamos ouvir. Banal, mas que ele tem que aguardar. Minuto final. Tá baixo, hein? Só sair daí ver o alimentar. Habilitado. Tô na área, Fernando. Ok, eu tô aqui. Tá aqui. Sim, legal. Não baixei. Meta, pra mim é meta. Pra mim não é meta. Braço no pra mim é meta. Agora está claro. Ok, bem baixo, bem baixo. Atenção, a gestão lá, Fernando, tá? Tá no loop, tá no loop. Pode narrar aí que tu viu, Cláudio. Tem um contatinho. Calma. Pode narrar que eu vou tirar. Aqui tem o trança-pé. O jogador tá correndo. Aqui tem o trança-pé. 3P mostrando na... 3P mostrando no... Posso dar outra câmera? Vou te dar a câmera 3B, ok. Ele fala de baixo, tá? Ele fala do que ele passa, que ele passa e tem um contato normal tem a de jogo, câmera o jogador 2 também, defensor tá atrás, tá? Por favor. Deixa eu seguir, eu quero uma... Já tem amarelo, Por favor, contato, tá? Tem esse contato, tá? Ele vai ter um contato realmente, vê se ele pisa, depois se desequilibra. Eu vou deixar até o final, tá? PP, tá, Bis?
Eu vou sugerir uma revisão para que ele venha olhar. Tem um tá? app aqui. Eu vou te sugerir a revisão para tu vires olhar, tá? Tem um contato na perna dele, tá? E aí tu vai ter que analisar esse impacto depois se causa essa queda dele, tá bom? Quer chegar o app Tem um primeiro? contato. Vou voltar no app enquanto tu vai lá. Ok. Pode voltar. Ok. Posso seguir? Aí, pode seguir. Cara, Volta mais. Mais. O Ademir vai sair. Volta mais. Aí, Pode ir. habilitado. Aí, Vou segue. acelerar, tá? Uhum. Pode seguir. Não chegou na área ainda. Habilitado. 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 Segue. Tô aqui, Bins. Aqui, para. Só um pouquinho. Aqui. Segue. Ok, legal. Tá, vou te soltar a jogada agora pela câmera 2 primeiro e depois pela 4, tá? Tem um. Ok. Aí. Só por favor. Ei. Tá sem camisa, por favor. Tá sem camisa. Essa câmera não é melhor, tá? Pedro tá aqui, ó. Pedro tá aqui. Ok. Olha, Bins. Tem um impacto da perna dele, tá? Tu analisa para esse impacto que ele desequilibra, tá? Ok, mas ele tá numa passada normal, o defensor, e tem a perna do atacante que trança na perna de uma passada normal do defensor. Aí, o árbitro parece ser convencido pelo VAR. Tá? É. Estranho o negócio. Concordo com essa tua narrativa. Oi? Antes de ver o VAR, ele já tinha sinalizado que ele tinha visto o contato. Natural, Mas pra mim também. Depois que ele vê o vídeo, ele analisa se reforça tem- a própria se assume posição. o risco ou não, tá E aí bom? a VAR, Todo mundo falando que é Aí o natural. Eu quero ver como mudar. o VAR, Pela 2 agora. aí ele continua a Tá dizer, bom, ele acha normal. É, como eu disse. Parece que o VAR queria influenciar para que ele tomasse a decisão. O áudio do VAR sempre piora, né? Normal, algum outro ângulo. Ok. Vira de novo. Sempre piora, Léo. Analisa o risco assumido, tá? Ok. Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok? Acaba sendo de Analisa o risco assumido, não tem jeito. Tem uma Não dá imprudência, certo, não acaba dá, tendo não dá. impacto Tô com a câmera na imprudência 7 dele. Pra mim, Não dá sem pra levar a cartão sério, e não. tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Beleza. Cara, todo mundo fala que é natural, que foi um trançapé. Pode tirar, Márcio. Muito bem, valeu. Assim, Aí, O cara, o operador do VAR que chama ele, fala primeiro para ele analisar o contato se foi suficiente. Ele analisa, diz que o lance foi normal, aí ele fala assim, agora analisa se ele assumiu o risco. É tipo assim, ele induziu o árbitro a marcar o pênalti, assim. Muito. O áudio do VAR sempre piora nessa situação, assim. Era algo que era para esclarecer, mas sempre piora, porque mostra o nível da arbitragem, assim. É impressionante. realmente, eu acho que fica pior, viu, com esse áudio do VAR aí. Porque os caras. Esse vídeo tem o quê? Uns 4 minutos. 3 minutos e meio. Todo mundo falando que foi natural. Aí nos últimos 30 segundos, uma frase muda a percepção do árbitro, é imprudente. Enfim, não sei se teve algum corte, né, nesse vídeo aqui, mas. Foi um plot twist muito rápido, viu, Ravel Pinheiro? Não, e Pareceu como eu um filme disse, de Quentin Fábio, Tarantino. O grande problema é você levar um lance desse para o VAR tomar uma decisão fora do termômetro do jogo. Eu acho que se o árbitro tivesse marcado o pênalti em campo, ok, interpretação dele que o contato foi suficientemente faltoso, mas ele não marca o pênalti, ele diz ao VAR que viu o contato e não achou faltoso, aí depois ele recebe uma recomendação do VAR para analisar a intensidade do contato quando ele já havia afirmado, assim, na minha avaliação, é um show de horrores, assim, da operação de arbitragem, especialmente do árbitro de vídeo. Ontem, Renato Gaúcho deu uma declaração curiosa também, né, num lance onde ele achou que o John Arias havia recebido também a carga faltosa, também não acho que foi falta, também não acho que foi pênalti, mas ele diz assim, deram uma Ferrari para o Steve Wonder pilotar, fazendo uma referência ao mau uso da tecnologia da arbitragem no Brasil, pela arbitragem no Brasil. Eu acho que esse é mais um desses lances. Eu mantenho minha opinião. Eu acho que teve o contato que se o juiz quisesse marcar pênalti, que ele marcasse em campo e não fosse auxiliado pelo VAR para mudar sua opinião. É um lance que ele vê, a primeira vez que ele vê no vídeo, né, ele continua com a opinião dele depois que ele muda, assim. Rapaz, realmente complicada, viu, a arbitragem brasileira. Mas enfim, pênalti marcado, pênalti discutível, né? Tem muita gente aqui que acha que foi pênalti, outras pessoas acham que não foi.
Marcinho pode até colocar uma enquete aí, viu, Marcinho? Aí, se a galera acha que foi pênalti ou não. Vamos colocar essa enquete aí para movimentar a galera, né? E a gente vai agora para analisar o Ceará, né? Só no aguardo aqui de Léo Fontinelli. Boa, Léo. O Léo está aí. Tô aqui. Tá me ouvindo? Teremos a sua bela imagem aqui com a gente? Teremos essa honra? Não tá aparecendo, não? Minha imagem também, a câmera tá aberta. Não. Aqui pra mim. Então até agora. Então. Você está completamente fechado aí. Tela preta, viu? Aqui tá aberto. É em luto por esse pênalti? É um protesto, Léo Fontinelli? Eu vou sair aqui e voltar, só um minutinho. Beleza. Eu achava que era um protesto de Léo Fontinelli pelo pênalti marcado, mas não, era apenas uma... agora sim, muito bem. Agora foi. Apareceu? Perfeitamente. Boa. Pronto. Bom, é isso. Vamos pro Ceará. Você quer completar mais alguma coisa, Léo, sobre o pênalti? Agora você aparecendo aqui. Eu acho que você sempre vai achar um jeito de ter qualquer uma das duas opiniões. E um lance polêmico desse como pênalti, assim, o torcedor do Fortaleza ou do Bahia vai... Se você quiser, você vai sempre achar um jeito de justificar a marcação da arbitragem da forma como for mais conveniente para você. E no fim das contas, a gente vira... o torcedor vira um grande Abel Ferreira, que vai modulando a sua indignação de acordo com quem favorece o pênalti, né? Quem favorece o lance. A arbitragem brasileira é uma grande tragédia nessa Série A. Eu não sei, assim, dá muita impressão que está sendo feito de forma deliberada pelo corte de recursos da capacitação da arbitragem, sabe? Me parece que eles fazem de forma deliberada, porque é impressionante como eles vão contra muitas decisões do VAR, e em outras situações o VAR insiste em induzir o árbitro ao erro, né? A gente viu aí, geralmente o áudio do VAR, ele geralmente prejudica mais a nossa... Na verdade, ele deixa a gente mais indignado, né? O lance era questionável, né, nessa questão do toque. O toque, eu acho que ninguém está questionando se houve ou não o toque. Acho que o próprio árbitro viu o lance em cima da jogada, e quando ele vai pro VAR, ele já chega dizendo que viu o toque, mas que ele não foi suficiente, que o jogador se entrançou na perna do defensor, que não houve nenhum movimento. E todo mundo vai indo para esse rumo. O próprio VAR que chamou fala, né? Teve o toque, confere a intensidade. O juiz fala que não houve intensidade, e no final a pessoa que está operando o VAR fala, mas ele assumiu o risco, ele não assumiu o risco e tal. É complicado. Eu não, por mais que grande parte das minhas postagens seja em tom provocativo, de brincadeira, eu não faço nenhuma postagem comemorando ou fazendo chacota com erros de arbitragem, nem contra meu rival, nem contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento, porque eu sei que o Ceará vai ser vítima mais cedo ou mais tarde, e hoje foi um desses dias. O que é mais frustrante e agora aproveitando para entrar dentro desse debate já da análise do jogo, o que é mais frustrante foi onde o Ceará conseguiu ver uma evolução dentro da certeza que a gente tinha que o Condé precisaria trabalhar mais esse preenchimento do meio campo, essa forma de não aceitar ser tão pressionado pelo adversário. Por mais que o Ceará trabalhe com menos posse de bola, é o time que tem menos posse de bola no campeonato, mas é um time que consegue neutralizar bem as oportunidades do adversário. Ele consegue dar a bola para o adversário, ele consegue neutralizar bem. Ele consegue, geralmente o Ceará é um time que pressiona o adversário a alçar muitas bolas aéreas, e a defesa do Ceará costuma se sair bem nesse quesito, né, de rebatida, de tirar a bola aérea. E acho que essa infelicidade fica muito mais dolorida quando é um jogo onde o plano tático funcionou, em tese. É um jogo onde o Bahia teve poucas chances claras, algumas que teve, o Fernando Miguel conseguiu intervir bem, onde o Ceará também teve suas chances, e foram paradas mesmo por erros de tomada de decisão, que é um problema em algumas peças do campo ofensivo do Ceará. Mas eu acho que o Condé hoje tinha desfalques importantes, né, como o Matheus Bahia, por exemplo, que hoje é uma das grandes peças ofensivas, assim, de equilíbrio mesmo do time do Ceará.
E além disso, contando com vários desfalques, desde o goleiro, desde o Bruno Ferreira, desde desfalques que são opções para entrar no segundo tempo. A gente já está há muito tempo sem o Richardson, Pedro Henrique hoje voltando, que era um dos jogadores que vinha mais se destacando. Então o Ceará vinha sofrendo com essas baixas, então o time costumava cair de rendimento realmente pela perda física, assim, quando as substituições elas não são, não conseguem ser feitas à altura, no sentido de você já ter um elenco enxuto, de você ter um menor poder de investimento, e você ainda sofrer com lesões, acho que fica muito difícil. Acho que o Condé armou um time hoje dentro do que se esperava. Na última partida contra o Bahia, ele optou por entrar com o Éder e o Marlon no miolo de zaga e abrir o William Machado pela lateral esquerda, o que se mostrou um erro, porque a gente perdia o nosso melhor zagueiro e não ganhava o lateral. O Bahia conseguiu naquele jogo pela Copa do Nordeste explorar muito ali o corredor por onde estava o William Machado. Então hoje ele foi mais conservador. O argumento do Condé naquele jogo, por não ter usado o Rafael Ramos improvisado, é que ele não tinha treinado nessa posição, né? O Rafael Ramos, lembrando, vinha de lesão, vinha de cirurgia. Então hoje ele conseguiu treinar, e segundo informações do repórter Danilo Queiroz, que cobre o Ceará, o Rafael Ramos performou muito bem nos treinos na semana, foi muito bem jogando improvisado na lateral esquerda. E eu acho que hoje já assim, não comprometeu, acho que ajudou. Assim, o Rafael Ramos é muito seguro defensivamente. Eu acho que ele fez parte ali daquele cinturão ali que não permitiu que o Bahia tivesse muitas chances claras. O Bahia teve dificuldade em criar, assim, sem esse quebra-linhas que é o Pulga, sem essa abertura de campo que o Pulga prega, né? O Juba também, sem o Juba de saído de início. Eu acho que o jogo do Bahia estava muito propício para ficar travado pelo Ceará, pela forma como o Ceará joga, pela forma como o Ceará trava ali o meio campo e permite que o Dieguinho consiga fazer essa transição rápida, né? O Ravel destacou bem. O Dieguinho é essa mola aí do meio campo do Ceará, assim, aquele cara que pensa, aquele cara que acelera, aquele cara que abre o jogo, é uma peça fundamental. E a gente sentia falta sempre quando o Ceará cedia campos para os adversários, que o Ceará tinha um buraco ali nesse meio campo, né? Acho que hoje o Ceará conseguiu fechar melhor, perde o Ailon ali no começo do jogo, mas taticamente eu vejo como uma perda que ajudou no jogo do Ceará. Eu esperava que o Ceará fosse pressionar a saída de bola do Bahia mais, mas o Condé foi mais conservador em relação a isso. E a entrada do Guilherme no canto do Ailon permitiu que o Ceará conseguisse fazer mais essa pressão na saída de bola do Bahia. E justamente na entrada do Guilherme, ela é muito marcada justamente pelo momento onde o jogo fica mais equilibrado. Acho que o Bahia começou aquele sufoco inicial e eu acho que perdão, essa segunda etapa do jogo ficou muito marcada a partir da entrada do Guilherme. Eu acho que o Ceará ganha naquela pressão de jogo, acho que o Ceará consegue estar um pouco mais presente no meio do campo do Bahia e acaba ali aquele por mais que tenha mais posse de bola o Bahia no primeiro tempo, termina ali com um número de chutes a gol um pouco até parecidos. No segundo tempo, acho que um jogo muito parecido, o Ceará melhora no segundo tempo, tem algumas chances e mais uma vez peca na tomada de decisões. Eu acho que o Guilherme tem um talento da base do Ceará, é uma joia, é um cara que tem um futuro muito promissor pela frente, mas é impressionante como ele deixa de ser mais útil pela forma como ele é individualista. O Guilherme é muito individualista, assim, a gente geralmente costuma ver aquele garoto da base que reverencia demais o cara mais experiente, o cara mais rodado. Ele já é o contrário. Se ele vê o Pedro Raul livre, ele vai optar por chutar, ele vai optar por tentar um drible a mais. Eu acho que isso prejudica o futebol do Guilherme. Eu acho que quando ele amadurecer mais nesse aspecto, ele vai ser muito útil. Outro ponto que eu acho que melhorou um pouco mais o jogo, foram momentos ali onde o Ceará conseguiu ter alguns chutes ali já no final do segundo tempo, foi quando entra também o Matheus Araújo, que soma ali com essa pressão na saída de bola do Bahia. O Bahia continua alçando a bola à área, o Fernando Miguel faz defesas importantes, e até que vem o lance do pênalti. É impossível e é triste que um jogo onde o Condé consegue dar um sinal que vai reorganizar essa questão de preenchimento do meio campo, essa questão de espaçamento. Acho que o time do Ceará hoje estava mais bem distribuído em campo, algo que o Ceará baixava muito as linhas quando tinha um resultado favorável, e nesse contexto
O empate era um resultado interessante para o Ceará. E leva um gol naquela situação de um pênalti, como a gente já discutiu bem, que acaba consumindo toda a análise do jogo, assim. Acho que a análise do jogo se torna menor. E eu repito, assim, quem tiver a decisão por achar pênalti, por conveniência, vai ver pênalti em qualquer lance. Em qualquer lance. Teve gente que viu no pênalti, aquele pênalti do Palmeiras contra o Sport. O Abel Ferreira viu, muitos torcedores do Palmeiras viram, torcedores do Náutico e Santa Cruz viram. Mas uma certeza que a gente tem é que esses mesmos que riram vão virar vítimas mais cedo ou mais tarde de erros semelhantes na arbitragem. E é um problema que não é do Ceará, não é do Sport, não é do Bahia, é um problema do futebol brasileiro e só muda o prejudicado da rodada. Às vezes se repete mais de uma vez. Hoje foi o Ceará, e infelizmente foi uma partida onde o Ceará trabalhou pelo resultado, e um empate hoje na Fonte de Valdo seria um resultado excelente para o Ceará, seria um ânimo para o próximo jogo, o São Paulo, no Castelão, seria um ânimo para o público, e que deu espaço a uma frustração, mais uma vez, por um erro determinante da arbitragem brasileira. Muito bem. Sobre o pênalti, né, tem uma enquete aqui no chat, né? O Márcio Souza colocou aí para vocês votarem. Nesse momento, 40% acham que foi pênalti, 60% acham que não foi pênalti. Né? Nossa enquete aqui, a gente vai seguir com ela. Nesse momento, mais de 150 votos e o não está ganhando. Inclusive, tem uma matéria no NE45 com o Fernando Miguel, né, reclamando da arbitragem e classificando o pênalti como ridículo. Tá aí o Fernando Miguel, que foi titular hoje, né, depois de muito tempo, inclusive, né, jogando uma partida inteira. Acabou aí não conseguindo pegar o pênalti, né, que foi muito bem cobrado pelo Everton Ribeiro, mas, claro, fica a reclamação, a frustração por um pênalti aí bem discutível, marcado aí a favor do Bahia, né? Ele fala que é difícil falar depois de um pênalti desse, para mim é brigar com a imagem, é difícil jogar contra o Bahia, e ainda mais esse lance no final. Na minha opinião, foi um pênalti ridículo, vendo dentro do campo, no telão do estádio. Não existe um pênalti desse, mas não dá para falar muito mais que isso, porque tudo é motivo para jogar contra o atleta e punir, disse o Fernando Miguel ao Sport TV Premier após a partida. Ele fala que agora é assumir a responsabilidade da derrota, né? Colocar a cara aqui para falar, agora vamos seguir nosso trabalho e esperamos que a arbitragem melhore e deixe de ser protagonista no Campeonato Brasileiro, aspas aí do goleiro Fernando Miguel. Bom, é indiscutível que em termos defensivos foi uma ótima atuação do Ceará, né? Que até sofreu menos no seu primeiro terço da defesa, né? Ali mais próximo do goleiro, né? Ele conseguiu anular o Bahia, até fazendo o Bahia não chegar tão perto da sua área e do seu gol, diferentemente de outros jogos, até contra o Grêmio, né? O Vasco ali, ele teve atuações satisfatórias, mas sofreu mais riscos, né? Hoje, apesar da derrota, o Fernando Miguel não teve que trabalhar tanto, por exemplo, né? Mas em termos ofensivos, Léo, não daria para ter feito um pouquinho mais? Não daria para ter criado um pouco mais? O meio de campo do Bahia todo reserva, né? Desfalque na zaga. Não faltou acertar um pouquinho mais essa transição na hora que roubava a bola para machucar mais? A gente só teve aquela chance no final, né? Que o Marcos Felipe pegou. Mas de resto, o Ceará ofensivamente pouco existiu. Faz parte da estratégia do jogo, não tem como exigir mais. Você ganha ali na sua marcação, mas vai perder ali na sua capacidade ofensiva. Faz parte da estratégia mesmo, não tem o que reclamar. Ou você acha que o Ceará poderia ter entregado mais ofensivamente no jogo de hoje? Fábio, assim, hoje o diferencial dos outros jogos do Ceará, o Ceará é um time que marca muitos gols, né? O Ceará é um time que marca muitos gols. Isso. Porque ele costuma ser extremamente eficiente. Ele é um time que, nem dentro de casa, muito menos fora de casa, que ele cria muitas chances de gol. Mas ele costuma ser muito eficiente. Eu acho que hoje estava numa tarde, como eu destaquei, assim, das tomadas de decisões muito erradas, tanto de Pedro Raul, como do Guilherme, como do Matheus Araújo, assim, todos que tiveram a oportunidade hoje. Galeano, o Pedro Raul teve uma bola que o Galeano passava só, que podia chutar. Teve uma bola que o Matheus Araújo podia ter chutado, podia ter arrematado. E procurou o Pedro Raul e errou o passe ali. Eu acho que o Ceará ofensivamente pecou nas tomadas de decisão. Foi menos eficiente do que costumava ser, mas o jogo do Ceará não foge muito disso. O que diferencia realmente são decisões melhores e eficiência no arremate.
Muito bem, Léo Fontenelle. Vamos pro campinho? Né, porque tem muito assunto ainda, né? Tem raio-x. Daqui a pouco, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Thiago Minhoca, Cauê Diniz, enfim. Chega a cavalaria completa aqui, viu? Para trazer aí todos os detalhes dessa quinta rodada, análises, projeções. Daqui a pouco, não saiam daí, vamos pro campinho. Márcio Souza já colocou na tela. Campinho bonito aí, com as camisas, enfim, com os uniformes. Vamos começar com o Fernando Miguel, né? Que, não sei você, Léo Fontenelle, mas eu acho que a torcida ficou um pouco apreensiva, né? Um goleiro que não jogava há muito tempo, contra um ataque muito poderoso, como é o ataque do Bahia. Mas ele se saiu bem, né? Para quem tinha pouca minutagem aí nos últimos anos até. Saiu muito bem. A torcida ficou apreensiva, eu fiquei muito apreensivo. Mas eu acho que o Fernando Miguel foi muito bem. É o verde mais claro aí para ele. Eu acho que ele, inclusive em lance que estava impedido, ele pegou a bola ali. Eu acho que ele foi muito efetivo assim em segurar o jogo, distribuir a jogada. Acho que quando foi exigido foi muito bem. Nas saídas de bola principalmente, que é algo que chama atenção, que é uma deficiência muito grande de Bruno Ferreira. Então eu dou muito bem pro Fernando Miguel. Boa, vamos para a dupla de zaga, né? A dupla habitual aí, Marlon e William Machado. Eu dou muito bem pro Marlon. Acho que o Marlon foi muito bem. E um bem pro William Machado, porque eu acho que hoje ele pecou. Pela primeira vez eu vi o William Machado sendo menos seguro que o normal, quando ele tentava avançar ali com a bola. Mas eu acho que errou, corrigiu depois. Mas eu queria ver ele menos ousado nesse aspecto, assim. Acho que não era um jogo que pedia esse tipo de situação de avançar, de cruzar o meio campo, de buscar uma oportunidade. Eu acho que esse não era o contexto para testar isso, não. É só por isso que eu coloquei ele um pouquinho abaixo. Mas eu acho a rotação defensiva segura do Ceará hoje. Muito bem, vamos para as laterais, Fabiano. Fabiano, primeiro tempo gostei muito dele no primeiro tempo, segundo tempo deu uma caída um pouco, mas eu vou colocar um verde musgo lá, um bem. E o Rafael Ramos, hoje improvisado ali, né? Teve que jogar na esquerda. Razoável para o Rafael Ramos. Acho que conseguiu. Foi seguro ali defensivamente. Eu acho que a opção por ele é a opção lógica, muito melhor do que o Machado jogando ali. Mas é um razoável ali. Boa. Bom, vamos para a dupla de volantes, né? A dupla já habitual, né? Eu acho que o Condé já não tem mais dúvidas, que é Dieguinho e Fernando Sobral a melhor dupla. O Dieguinho bem. Achei o Dieguinho bem. O Dieguinho é realmente esse termômetro do Ceará. Eu acho que o Ceará fez uma boa partida dentro da sua proposta. E eu acho que mesmo com a derrota, eu não consigo apontar atuações muito abaixo, assim. Eu acho que o time fez exatamente o que se propôs taticamente. O jogo do Ceará é esse, mas foi diretamente influenciado aí pelo erro de arbitragem. Então eu dou um bem pro Dieguinho e um razoável pro Sobral. Acho o Sobral uma rotação abaixo, assim. Ele apresenta às vezes essa rotação um pouco abaixo. Tenta ser muito físico, mas eu acho que às vezes ele preenche muito pouco campo relacionado ao que ele preenchia antes, assim. Eu acho que a falta de preenchimento do meio campo do Ceará passa muito ali pelo Sobral. Bom, e o Lucas Mugni? Não tivemos lei do ex, né? Não. Nem o Pugni também, O Mugni eu achei razoável hoje. Tentou muito ali no primeiro tempo, mas acho que foi um jogo mais do Dieguinho que do Mugni hoje. Achei o Mugni razoável. Muito bem, vamos partir agora para o ataque, né? Galeano e Ailon nas pontas. O Ailon, eu acho que não consigo avaliar, vou deixar ele sem avaliação. Acho que se lesionou e eu acho que antes estava muito. Aparentemente, depois que ele sai lesionado, você percebe que ele estava ali um pouco meio incomodado. É um jogador que eu não teria começado com ele, mas devido às ausências aí que o Condé teve. O Condé optou por uma opção mais física, né, ali do Ailon mesmo, ele não conseguiu pressionar tanto a saída de bola. Eu acho que deu até o sinal, né, que o Ceará não faria tanto essa pressão na saída de bola, a escalação do Ailon de início. E o Galeano também razoável. Muito bem, ambos razoáveis. E o Pedro Raul? Foi ele que deu o belo passe, né? Ali quase... O Pedro Raul, vou dar, mesmo não sendo gol, não tendo feito gol, vou dar o bem, porque ele foi importante defensivamente, tirou umas bolas defensivamente. Ele deu um passe muito bem encaixado, ele fez o pivô, acho que ele foi participativo no jogo na medida que ele conseguiu ser participativo, que um 9, eu acho que ele fez muito mais do que a maioria dos 9 fariam em um jogo onde a bola não chega, né? A gente vive num contexto dos 9 aí, são muito, às vezes quando a gente vai fazer a avaliação de um 9, a gente diz,
Ah, mas a bola não chegou, eu não vou não vou carregar aqui na análise dele, mas quando a bola não chega, o Pedro Raul tá fazendo boas participações, ele tá indo buscar o jogo, então eu daria um bem aí para ele. Muito bem, então o time titular avaliado, né? O Ailon foi qual mesmo? Sem avaliação. Sem avaliação, né? Saiu muito cedo. Bom, vamos para os jogadores que entraram, né? Começando com o Guilherme, né? Que foi o que jogou mais tempo. O Guilherme eu vou dar um laranjinha para ele. Eu acho que ele pecou muito nas tomadas de decisão, mas foi muito transpiração. Eu acho que ele mesmo na forma como ele ajuda muito nesse início de transição, assim, que é a pressão na saída de bola, acho que ele foi menos intenso hoje. E errou muito, assim, prende muito a bola, toma decisões erradas. É um jogador em evolução, a gente tem que considerar isso, mas eu acho que hoje ele vai de laranjinha mesmo para ele. Muito bem, laranjinha aí para o Guilherme. Temos também o Lucas Lima, né? O Rômulo e o Matheus Araújo. Lucas Lima e Rômulo, acho que sem avaliação, acho que foram um pouco participativos no jogo. O Matheus Araújo, eu já acho que foi razoável, acho que foi participativo, chamou o jogo ali, teve chance. Eu acho que podia ter arrematado aquela bola ali ao invés de tentar tocar o Pedro Raul, mas deu um razoável aí para ele. Ele sempre vem entrando bem, né? O Matheus Araújo, ele sempre aproveita bem as oportunidades, é um jogador muito intenso, um jogador de arremate, mas poderia ter arrematado ali aquela bola ao invés de tocar o Pedro Raul. Aí dá um amarelinho razoável para ele. E Pedro Henrique sem nota, né? Entrou no final também, né? Como Pedro Henrique sem nota também, acho que vinha de lesão, acho que correu muito ali, mas pouco era jogo pra ele, Léo, assim, não era... Eu acho que ele precisava entrar hoje, Eu acho que ele foi bem. Eu acho assim, que eu acho que não vou colocar uma avaliação nele, porque ele não foi participativo, assim, além do lance do pênalti. Ele correu, ele ocupou espaço, ele tentou, ele não se escondeu do jogo, mas era uma expectativa muito grande que ele voltasse, né? E eu acho que diante, inclusive da saída precoce do Ailon, acho que era um jogo para ele entrar ali, para ele sentir um pouco mais o campo, porque é uma peça importante do planejamento do Ceará para a temporada, então quanto mais cedo ele pisasse em campo de novo, voltasse a ganhar ritmo, melhor. E para finalizar, temos Léo Condé, o melhor em campo também. Léo Condé, eu vou dar um bem, um verde musgo. Acho que ele foi bem dentro da proposta dele. Eu acho que ele conseguiu executar a proposta. Acho que a proposta teve o resultado. Tirando o fator arbitragem, a proposta do Condé foi bem executada e conseguiu o resultado que ele esperava, né? Sem a incidência de outros fatores, né? Fator campo mesmo. E o melhor em campo pelo Ceará, acho que Fernando Miguel. Gostei de Fernando Miguel hoje. Eu acho que dando esse melhor em campo para ele, muito considerando pela falta de pela expectativa, né? É um jogador que praticamente, quando teve a lesão, foi uma lesão muito grave e a expectativa é que ele sequer voltasse a jogar futebol ainda mais, né? Um jogador com mais de 40 anos. E fez uma atuação segura, saiu bem do gol, com tempo de bola, fez intervenções de reflexo. Vou dar o melhor campo aí para Fernando Miguel. Muito bem, então Ceará avaliado, né, nessa partida contra o Bahia, derrota por 1-0, mas fica aí pelo menos o copo meio cheio do bom desempenho, sobretudo defensivo aí do Vozão em um jogo fora de casa. A gente vai chegando à reta final aqui do telecast, né? Mas vamos seguir aqui nessa mesma live para o raio-x, tá? Fred Figueroa já deu uma piscada na tela, né? Mas ele vai chegar em definitivo daqui a pouco para ficar com vocês com o raio-x, né? Trazendo aí análise de todos os times até a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter o Power BI também, né? Projeções, enfim, para o Campeonato Brasileiro 2025. A nossa enquete ainda continua na mesma, viu? 41% sim, acham que foi pênalti, 59% acham que não foi pênalti, né? A maioria aí tá com a gente aí, que não foi pênalti. A galera acha que foi um erro, né, do árbitro. É bom a gente dizer, né? A gente fala aqui muito do árbitro, mas não fala o nome, né? Foi o Rafael Klein, é isso? Rafael Klein, o árbitro de campo, e o Daniel Nobre Bins, o árbitro de vídeo, que protagonizaram, né, esse lance aí bastante polêmico na noite desta segunda-feira lá no estádio da Fonte Nova, né, na Arena Fonte Nova em Salvador. Bom, expectativas aí para os times, Ravel? O Bahia, jogo difícil, né, contra o Atlético Nacional. Dê sua pincelada aí.
Eu acho que, polêmica à parte, muito importante ter vencido esse jogo para recuperar a confiança, né? O último triunfo do Bahia tinha sido contra o Nacional, no Uruguai, né? Pela Libertadores. Um começo de campeonato brasileiro bastante oscilante, né? Onde o time acabou empatando muitos jogos, inclusive uma partida contra o Mirassol ali que o Bahia era favorito. Na teoria, né, antes do jogo começar, acabou sendo um jogo muito difícil, onde o Mirassol, inclusive, por vários momentos a partida foi melhor. E depois também derrotado de maneira contundente no jogo contra o Cruzeiro. Então, um começo de campeonato, principalmente em termos de pontuação, difícil para o Bahia. Ter vencido esse jogo de hoje faz com que se abra aí um novo horizonte de possibilidades. Talvez tenha sido o ânimo necessário para que o campeonato de fato tenha começado para o Esquadrão, falando em termos de brasileiro. Sobre a Libertadores, o Bahia vem de um grande resultado na competição, né? Um resultado que colocou o Bahia aí como, talvez aí junto com o Internacional, favorito a conseguir a vaga, porque agora tem um confronto direto, né, contra o Atlético Nacional em Salvador, depois um outro jogo também na Fonte Nova. Se o Bahia conseguir vencer essas duas partidas, chega na quarta rodada com 10 pontos, né? Pontuação que lhe dá aí uma condição muito favorável para negociar sua postura, desempenho nos 2 jogos finais da fase de grupos, especialmente porque o 5º jogo será em Medellín contra o Atlético Nacional, ou seja, se o Bahia conseguir vencer esse jogo de quinta-feira e vencer o Nacional do Uruguai aqui em Salvador, pode de repente jogar por um empate lá em Medellín, né? Então é muito importante que o Bahia consiga vencer essas partidas para que consiga também se classificar à fase oitava de final. Então, esse triunfo de hoje ele dá uma importância muito grande porque é um respiro, não agrava uma eventual crise que o Bahia já pudesse aí em vias de estar, né? E talvez agora a principal dificuldade seja continuar trabalhando toda essa questão de gerenciamento de elenco para essa maratona que o Bahia tem. Até o dia 10 de maio, se eu não estou enganado, estava vendo essa informação aqui agora há pouco, enquanto o Léo fazia análise do Ceará. Na verdade, até o final de maio, o Bahia tem aí 12 jogos por fazer. Então é muita partida, né? Então, muito jogo, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, jogos encavalados aí, uma sequência de quase um jogo a cada... É muito pouco tempo, velho. Muito pouco tempo para que se jogue, e é muito importante que nesse momento você consiga, mais do que desempenho, os resultados. E hoje esse triunfo veio aí para de repente colocar o Bahia nos trilhos e daqui por diante fazer um Campeonato Brasileiro com um nível de pontuação melhor do que vinha até então. Muito bem, Rafael Pinheiro, que vai seguir por aqui, né, no Raio X. Vou seguir, vou estar por aqui, pelo menos aí no início, vou estar por aqui. Bom, Léo Fontinelli, analisando aí sua participação, expectativa aí, jogo contra o São Paulo, né, em casa, manter o 100% de aproveitamento, né, no Castelão. O foco do Ceará, a campanha do Ceará passa muito pelos jogos dentro de casa, né? Acho que é algo que tem muito claro no departamento de futebol e precisa estar muito claro também na cabeça da torcida, né? O Ceará precisa ser esse mandante absoluto para garantir sua permanência. Semana difícil, semana de treino, mas uma semana que vai ser muito preenchida pelo que aconteceu hoje na Fonte Nova, assim, é inevitável, assim. É difícil imaginar um torcedor que está pensando no jogo de sábado agora. Muito bem, realmente vai dormir de cabeça inchada, né, o torcedor do Ceará, até esquecer aí a marcação desse pênalti, que na nossa enquete aí deu 60-40, né, basicamente foi isso, da galera, com a maioria aqui da nossa audiência achando que não foi pênalti. Vou trazer um fun fact aqui, Fábio, só para encerrar nossa análise. Pedro Pereira, que integra a nossa equipe, trouxe mais cedo uma informação que arrepiou o coração dos torcedores do Bahia. Na última vez que um Papa tinha morrido em dia de jogo do Bahia, o Bahia havia perdido para o Fluminense de Feira em 1978. Hoje tivemos a perda do Papa Francisco, mas o Bahia quebrou a sua escrita negativa em dias de jogos que coincidem com falecimentos de papas. O Bahia venceu esse jogo de hoje no finalzinho, apesar da perda do Papa Francisco. Muito bem, quebrou o tabu, né? Era um jogo quebrou só, mas enfim, quebrou o tabu. Essa sequência negativa não se procriou. É isso.
Bom, vamos para a transição? O Fred Figueiredo já está por aí, Márcio Souza. Vamos colocá-lo na tela, isso aí. Cássio Zirpla, chegou todo mundo de vez. Assisti o programa inteiro, viu? Estava aqui assistindo o programa inteiro e confesso que só tive certeza absoluta de que não foi pênalti, revendo com calma aqui os replays na hora que a gente viu o áudio do VAR com a tela, porque eu tinha visto, né, eu estava assistindo o jogo, mas tinha visto muito rápido ali, produzindo aqui os slides. Mas a minha opinião é a mesma de Ravel, tá? Se o árbitro tivesse marcado no canto, o VAR talvez ficasse refém, porque houve um toque, né? Um contato mínimo ali. Mas o VAR chamar por conta disso que a gente tá vendo na tela, assim, não faz assim menor sentido, pô. É a intervenção da intervenção. E o áudio, como vocês bem destacaram, né? O áudio é assim. O árbitro resiste e o VAR fica tentando convencer, até usar aquela carta do... Foi uma atitude perigosa, né? Ele assumiu o risco, né? Eu achei uma forçada de barra enorme, muito assustador o que a gente tá vendo nesse início brasileiro. Assustador mesmo. Foi pênalti, Cássio Zirpoli? Não foi pênalti, não. Eu não esperei tanto quanto o Fred para ter essa dúvida, não. Eu acho que os dois jogadores estão correndo ali, tipo, o jogador do Ceará cometeu um pênalti correndo, assim, um movimento natural dele, assim, toque, naquela velocidade ali, ele existe. O cara, ele não deu aquele toque de desequilíbrio, uma coisa proposital, correndo. Alguém pode falar, existe pênalti sem querer. Mas nesse caso, o cara realmente ele tá correndo. Ele tá realmente correndo. E, obviamente, você corre junto do lado. E nesse caso, toca no jogador do Bahia que até Felipe Melo disse no Sport TV um dia desse aí. Disse, ó, vendo pelo lado do jogador, né? Irmão, o cara do Bahia vai cair, vai tropeçar, ou seja, vai ser suficiente para tropeçar. Os outros jogadores vão dizer que foi pênalti. Rogério Ceni vai dizer que foi pênalti. Isso é natural. Muitos torcedores do Bahia vão achar que foi um pênalti, mas esse lance eu vi muita gente do Bahia também não achar pênalti. E na hora que a própria torcida fica dividida, você vê que o lance tem sim a sua polêmica, onde nem tem aquela, porque toda torcida tem uma parcela que não abre para absolutamente nada. É tipo religião, e não estou condenando, não. Estou dizendo, até porque eu falei toda torcida, não falei a torcida do Bahia. Toda torcida tem uma parcela, toda torcida de massa tem uma parcela que não abre para nada. Que o clube sempre vai ter razão, que a direção pode fazer qualquer cagada, mas a direção está certa, e é dessa forma. Mas também tem uma parcela que cede, ó, esse lance aí, o cara fica na dúvida, ó, esse lance eu não achei e tal, e segue a vida. E nesse caso aí, eu acho que o principal problema aí é o VAR, a intervenção do VAR para forçar o contato como faltoso aí. Eu achei que... Enfim, mas os caras não tem muito pudor, não. Aquele cara lá do Sport estava punido. Foi uma punição muito mequetrefe, pô. Na quarta-feira seguinte já estava apitando o jogo de torneio da Comembol e nessa semana já voltou para a Série B. Essas punições são... Assisti ele ontem, apitando Série B. É sempre do jeito que a gente fala, no silêncio, daqui a pouco tá apitando, daqui a pouco tá apitando Série A, e daqui a pouco, se brincar, tá apitando o jogo até do time que prejudicou, e segue a vida, é assim. E esse campeonato é um campeonato absurdo, mas é um nível de arbitragem de um campeonato bilionário, que a arbitragem... o Campeonato Brasileiro atual... porque já foi, os gramados são ruins, a estrutura dos estádios é uma estrutura ruim, a qualidade dos times é muito abaixo, a arbitragem é ruim, a arbitragem sempre foi ruim, mas sempre tinham vários elementos ruins. Nesse momento, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de primeira linha. A média de público dessa rodada foi uma média de público de 28 mil pessoas, com vários estádios que receberam Copa do Mundo no Brasil recentemente. Gramado, a galera investindo milhões, ou em gramado sintético, ou em gramado de verdade, ou grama de verdade, grama natural. Então, elencos é jogador comprado por 50 milhões, por 70 milhões, por 100 milhões. Ou seja, estrutura tem, gramado tem, reforços tem. O que continua daquilo que sempre se queixava em relação ao campeonato continua sendo a arbitragem. A arbitragem do Campeonato Brasileiro não é que ela não avançou no nível que o campeonato avançou, não. Ela simplesmente não avançou.
Ela até ganhou o recurso da tecnologia, mas na minha opinião, hoje, a maior defasagem que existe no Campeonato Brasileiro, que, repito, é um campeonato de primeira linha, é a arbitragem. Um campeonato que tem média de público de 28 mil pessoas, um campeonato que se investe bilhões na montagem dos elencos, em reforma de estádio, até construção de estádio saindo do zero, e ter um nível de arbitragem tão fraco. Nesse momento, eu já acho um absurdo que esse semiautomático não esteja no brasileiro. Não sei se vai entrar no brasileiro de 26 e tal, mas já era para ir atrás. O semiautomático já era para estar fazendo parte do brasileiro. Mas esse, por exemplo, não é semiautomático. Esse é subjetivo. Esse com ou sem semiautomático, esse continuaria sendo a opinião de alguém, e é uma opinião, com todo respeito, muito merda. É isso. Thiago Minhoca, né? Para finalizar as opiniões aqui sobre o pênalti. Olá, boa noite. Ou, enfim, né? Vale qualquer horário aí. Então, né? Esse é o tipo do lance que, assim, é curioso porque, claro, tem torcedor do Bahia que tá dizendo que é óbvio que ia ter um toque, e claro que há o toque, a gente tá olhando aí na imagem que há um toque, né? Só que me parece que o jogador do Bahia que força ali, né? Esticando a perna para ter um contato. Já vimos isso em outros momentos, né? Ano passado mesmo, o Flamengo, torcedor do Flamengo, dizendo, houve o toque aí do jogador do Fortaleza, acho que foi até do Pedro Augusto, em cima do Pedro. Foi até mais sutil do que esse. E aí é que tá, né? Para mim, é um lance que o VAR não deveria interferir, mesmo caso tivesse sido marcado o pênalti. Eu acho que o VAR poderia, quem sabe, até dar uma margem, mais aquela coisa. É um lance ali de interpretação, né? Mas eu acho que é muito mais o jogador do Bahia tentando o contato. Não, a todos você olha a perna aí, a perna do Pedro Henrique aí ela não tá tentando impedir o jogador de ir, ela tá simplesmente na passada, e a perna do jogador do Bahia me parece que tá tentando buscar mais o contato. Não, tô com uma perna ali bem mais para trás, pelo menos eu fiquei com essa interpretação. Mas como eu costumo falar, ninguém é dono da verdade, pode ter. É um lance difícil, eu acho um lance difícil, mas eu para mim, não daria penalidade para um lance como esse, porque se não tivesse tido toque algum, aí eu acharia um absurdo por completo. Tem esse toque, e aí é o que gera essa interpretação, porque se tivesse marcado na hora, mesmo eu não concordando com a penalidade, eu acho que teria margem para se interpretar que pode ter tido contato para derrubar. Por isso que eu acho que é um lance que não era lance para VAR, era um lance ali para o árbitro de campo, não foi dada a penalidade por esse motivo, mas quem achar que foi também, tá tudo bem, também não vamos fazer um escarcéu aqui em cima disso. Eu só não acho que a penalidade aconteceu.